Boa tarde, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Vamos às nossas meditações no Catecismo Maior de Westminster. Hoje, pergunta 90. A pergunta é a seguinte: que sucederá aos justos no dia do juízo? Segue a resposta. No dia do juízo, os justos, sendo arrebatados para encontrar a Cristo nas nuvens, serão postos à sua destra, e ali, abertamente reconhecidos e justificados, se unirão com ele para julgar os réprobos, anjos e homens, e serão recebidos no céu, onde serão plenamente e para sempre libertados de todo o pecado e miséria, cheios de gozos inefáveis, feitos perfeitamente santos e felizes, no corpo e na alma, na companhia de inumeráveis santos e anjos, mas especialmente na imediata visão e fruição de Deus, o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, por toda a eternidade. É essa a perfeita e plena comunhão de que os membros da Igreja invisível gozarão com Cristo em glória, na ressurreição e no dia do juízo. Para dar início, vamos ler o texto de Mateus 25, versículo 31 a 34, que diz o seguinte: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois bem, quando nós pensamos em juízo, a expressão dia do juízo, ela sempre nos lembra algo ruim, tendo em vista que o foco está normalmente no julgamento dos ímpios, ou seja, no castigo que irão merecer ao serem julgados de forma justa, e uma vez que não tenham como se defender, não tenham justiça, sejam realmente culpados, então irão ser condenados. Então remete-nos normalmente, primeiramente, à punição por causa de todos os crimes, pecados, culpas que os pecadores possuem. E remete-nos, então, à justa condenação deles por causa desses pecados. E, portanto, é a condenação ao inferno, que será lançado no lago de fogo, que é a condenação final de todos os maus, tanto homens quanto anjos. E isso aterroriza o coração do homem. E o lado bom disso, o lado bom de olhar para o juízo e ver o terror do juízo, é que ele termina sendo um chamado ao arrependimento. Devemos lembrar que o profeta Jonas, quando foi a Nínive, com toda aquela má vontade, ele pregou simplesmente: daqui a 40 dias e vocês serão destruídos. Aquela palavra tão objetiva, curta e grossa, que anunciou a verdade, ela era uma palavra verdadeira. Ainda que ele não tenha chamado ao arrependimento, ainda que ele não tenha convocado o povo para uma nova vida, nada disso, mas essa palavra curta e grossa, objetiva, ela foi suficiente para que eles se convertessem. A palavra era: vocês serão julgados e condenados. Então, isso é suficiente porque é a verdade e, portanto, toda a palavra sobre o juízo final convoca o pecador nas entrelinhas, mesmo quando não é dito, convoca ao arrependimento. Isso porque o ser humano ele é dotado de uma esperança natural, que é uma esperança de dias melhores. Esperança essa que nós temos, especialmente, é claro, em Cristo Jesus. Então, todavia, ainda que o dia do juízo sempre nos remeta a algo ruim, todavia o dia do juízo ele não será apenas terrível, De um lado, no tribunal divino estarão os pecadores culpados, realmente culpados, e, portanto, julgados pela culpa, por não terem nenhuma justiça.
Mas também ali, no dia do juízo, nesse tribunal divino que é o universo criado por Deus, também haverá pecadores justificados. Por quê? Porque o advogado do povo do Senhor estará presente, o justo e justificador Jesus. E, portanto, haverá também os justificados de todos os seus pecados. Por quê? Porque alguém pagou pelos pecados de seu povo, que, é claro, é Cristo Jesus, o Senhor. Então, portanto, no dia do juízo, em um lado haverá terror, por causa da condenação justa dos ímpios, mas do outro lado também haverá gratidão, louvor e alegria, porque aquele dia é um dia de livramento também. Os justificados em Cristo Jesus, eles têm o livramento daquele terror que verão, que os outros sofrerão. Enquanto uns estarão sendo condenados, julgados e condenados, aqueles justificados pela graça, pela misericórdia, pelo sofrimento e morte de Cristo, justificados de todos os seus pecados, têm razões de sobra para agradecer a Deus, porque de fato eles não merecem tal justificação. Tem razões de sobra para louvar a Deus pela salvação graciosa, porque de fato eles não merecem de modo algum a justificação. E tem razões para se alegrar em Cristo, se alegrar no Senhor, se alegrar nas bênçãos da redenção eterna. Então, quem estiver em Cristo, no dia do juízo, quem estiver em Cristo verá o grande livramento de Deus, o grande livramento redentor. Foram livrados daqui e dali. Ou seja, não foram só livrados de males na vida, de problemas e angústias da vida. E foram livrados daquele dia de juízo, aquele momento terrível em que muitos serão condenados. E, portanto, eles poderão agradecer, louvar e se alegrar no Senhor. E esses, então, naquele dia, os justificados, eles estarão diante do Senhor à destra de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2 e 3, o apóstolo Paulo, em um momento em que ele está exortando a igreja a não ficar com confusão, briga, discussões bobas e muito menos criando problemas uns para os outros, ele lembra algo importante. Ele diz assim: ou não sabeis que os santos, ou seja, os cristãos, o povo de Deus, a igreja, hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Ou seja, por que você não resolve seus problemas? Por que vocês não se acertam? Deixem de bobagem. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Então, à destra de Deus, se unindo a Cristo, o justificador, a igreja irá julgar o mundo, que desprezou a Deus, e também até os próprios anjos caídos, que viveram o contrário ao Senhor. Também serão livrados de todo pecado para serem eternamente santos. O povo do Senhor, e naquele dia, que é um dia terrível para uns, será um dia também de transformação. Paulo, em 1 Coríntios, também fala, capítulo 15, versículo 50, diz: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, naquele dia, o povo do Senhor será revestido de incorruptibilidade, ou seja, livrado de todo pecado, para não mais pecar contra o Senhor e eternamente poder viver uma vida santa e agradável, livre completamente do pecado. Hoje, já libertos do pecado, mas ainda vivendo na realidade de um universo que está debaixo da queda, nós conseguimos lutar contra o pecado, mas ainda estamos com ele presente, por isso tantas vezes terminamos caindo em pecado. Na eternidade, ou quando o Senhor vier, o dia do juízo,
o Senhor nos livrará completamente do pecado. Então, não haverá mais pecado, não estaremos ao lado dele, não teremos ele completamente, ou seja, livrados totalmente, tanto nossa natureza, que não terá mais a mancha do pecado, quanto toda a criação, que não terá mais a mancha do pecado, então estaremos completamente livres do pecado. Mas também seremos livrados da morte, né? E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, não só o pecado, mas também a própria morte. Então, não haverá pecado, mas não haverá morte. Então, um dia que com certeza será de grande alegria para o povo do Senhor. Mas ainda tem mais. Nesse dia também teremos a plena comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de onde vem toda a nossa felicidade. Ou seja, a nossa comunhão com Ele será plena, porque inclusive, tendo tirado o pecado de nós, então nós podemos ter comunhão plena com o Senhor, completa comunhão, e nos alegraremos em Deus para sempre, uma relação com o Senhor para sempre. Viveremos com Ele para sempre. Seremos felizes com Ele para sempre. Sentiremos toda a alegria e satisfação com Ele para sempre. Então, teremos todos os benefícios da comunhão com o Senhor para sempre. Também desfrutaremos da plena comunhão com a própria igreja, a igreja do Senhor. Então, nós teremos a comunhão com o Senhor e com a igreja. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, quando Paulo está consolando os irmãos que perderam algum ente querido, ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, que são os que já morreram. Então, nós teremos comunhão para sempre com eles e com o Senhor. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, seremos unidos ao Senhor para sempre, veremos para sempre com Ele e também com nossos amados irmãos em Cristo Jesus, ou seja, desfrutaremos da companhia da igreja para sempre, na presença do Senhor, com o Senhor para sempre. Então veja duas coisas maravilhosas, principalmente, primeiramente, a comunhão com Deus, que não será rompida, não haverá mais pecado, não haverá mais rompimento dessa comunhão, e também a comunhão com os nossos amados irmãos, viveremos para sempre no meio de um povo. Você não ficará sozinho, você não viverá sozinho, porque o amor de Deus estará no nosso meio e todas as virtudes, os atributos de Deus comunicáveis estarão entre nós e serão praticados por nós. Portanto, viveremos todas as bênçãos de Deus de forma plena na relação com Ele e também na relação uns com outros, numa felicidade imensurável. Portanto, o dia do juízo para nós, o povo do Senhor, para aqueles que estão em Cristo, aqueles que esperam em Cristo, aqueles que andam com Cristo, será um dia de grande regozijo. E um de grande regozijo, tanto o nosso corpo quanto a nossa alma. Ou seja, lembre-se que nós somos seres integrais. Então, corpo e alma. Seremos felizes de uma forma inteira, não como apenas espíritos, mas como corpo e alma, porque será uma ressurreição. Então, desfrutaremos de toda a plenitude da felicidade no corpo e alma, né? E como diz Apocalipse, capítulo 21, a partir do primeiro versículo, o nosso regozijo será: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E seremos felizes para sempre com o Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque aquele dia será um dia maravilhoso. Que o teu nome seja louvado e glorificado por grande graça, por tremenda salvação. E tudo isso nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.